Você quer saber como investir com segurança e rentabilidade no exterior? É sobre isso que vamos falar nesse vídeo, um guia definitivo de como investir em ativos fora do Brasil. Para quem ainda não me conhece, sou analista do Banco Central e falo sobre finanças e investimentos. Se você gosta do tema, se inscreve aqui no canal, ative as notificações para ficar por dentro de tudo sobre esse assunto e turbinar sua carteira de investimentos. Investir no exterior deixou de ser uma opção e passou a ser uma obrigação se você quer ter uma carteira de investimentos segura e rentável. Não faz sentido você concentrar todos os seus recursos, todo o seu patrimônio no Brasil. Sua casa já está aqui, seu apartamento, seu carro, sua previdência privada, seu CDB, suas ações, tudo isso já está alocado num país. E esse país, ele é pródigo em crises. Quando vier a próxima crise, todo o seu patrimônio vai se desvalorizar. Por isso que é importante você ter uma parte do seu patrimônio, dos seus investimentos, alocada em outra geografia, em outra moeda. Quando vier a próxima crise, essa parte do seu patrimônio que está fora do Brasil, ela vai se valorizar. Vai funcionar não só como proteção, mas também como uma fonte de performance para melhorar a sua carteira de investimentos. Afinal, a moeda de risco aqui é o real, porque é a moeda de um país volátil e emergente. A moeda forte é o dólar. Então, vamos partir do seguinte princípio. Não importa se você tem 10 mil, 100 mil ou 1 milhão de reais. Uma parte dos seus investimentos precisa ser alocada em ativos no exterior. Mas quantos por cento? Eu partiria de um percentual mínimo de 20%. Mas, se você viaja para fora com frequência, se você tem filhos estudando fora, se você compra produtos importados ou se você tem planos de viajar e morar no exterior, então aumentaria um pouco mais do que esses 20%. De qualquer forma, 20% acho que é o percentual mínimo que vai funcionar como proteção e rentabilidade para a sua carteira de investimentos. Depois que você definiu o percentual, então monte a sua posição e faça o rebalanceamento. Por exemplo, se você tem 100 mil reais, você definiu 20% em ativos dolarizados. Então você vai colocar 20 mil reais em ativos dolarizados. Você comprou, digamos, os ativos com o dólar valendo 5 reais. Então, 20 mil dividido por 5, você vai ter 4 mil dólares em investimentos. Aí, digamos, por exemplo, que o dólar baixou de 5 reais para 4. Então, aqueles 4 mil dólares em investimentos viraram 16 mil reais. 16% do seu patrimônio. Então, você vai ter que rebalancear, completar esses 4% comprando mais dólar. E isso vai fazer com que você compre ativos dolarizados mais baratos. Quando eles subirem, você vai ganhar na alta. Agora, vamos ver quais as formas de dolarizar o seu patrimônio. Primeiro, um alerta. Comprar dólar físico, cash, no banco ou na corretora de câmbio, isso não é investimento. Por quê? Você vai pagar a cotação mais alta que tem, que é a do dólar turismo. Você vai pagar um IOF alto de 1,1%. E se você depois quiser transformar em real, você vai perder novamente na conversão e pagar novo IOF. Ou seja, ele é um péssimo investimento. O cash, o dólar em dinheiro que você compra na casa de câmbio, lá no banco, ele serve para você gastar em viagem internacional. E é importante ter um pouco sim quando for viajar. Mas não serve como um investimento. Primeiro, o investimento mais fácil que tem para fazer é um fundo cambial. Com certeza o seu banco ou a sua corretora tem alguma opção de fundo atrelado ao dólar ou ao euro. São os fundos cambiais. Mas eles são fáceis, mas não são os melhores investimentos, porque eles só pagam a variação do câmbio. Ou seja, se o dólar subir, você ganha. Se o dólar cair, você perde. Mas não tem nenhum rendimento a mais. E num país onde o juro, o CDI, está 14% ao ano, você deixar o dinheiro parado num fundo cambial é perder dinheiro. Se você investe no fundo cambial com o dólar a 5,30, por exemplo, no final do ano que vem, o dólar tem que estar valendo R$ 6,04 para você empatar com a renda fixa, com o CDI. Ou seja, se o dólar não valorizou 14%, você perdeu dinheiro. Por isso que o fundo cambial, ele funciona meio como um investimento de passagem, de oportunidade. Então o dólar deu uma despencada, caiu muito, vale a pena você vai lá, compra, espera ele dar uma valorizada e resgata.
É rápido, o resgate cai em D+1, então pode ser um investimento mais de curto prazo, de oportunidade, mas não aquele investimento que você deixa por longo prazo, ok? Uma outra forma bem fácil para dolarizar os seus investimentos é comprar BDRs e ETFs internacionais. BDRs são recibos de ações. Para quem investe em ações e fundos imobiliários diretamente ali no home broker da sua corretora, você vai encontrar facilmente BDRs de ações de empresas estrangeiras, como Apple, Tesla, Microsoft, Facebook, Google. Então você vai encontrar esses ativos, você compra eles e aí o seu investimento ele vai variar conforme a variação da ação lá fora, na bolsa das Nasdaq ou da Bolsa de Nova York, mais a variação cambial. Ou seja, você tira o seu risco Brasil, o seu dinheiro do risco Brasil e coloca no risco da empresa que você quer comprar e também no risco do câmbio. Já os ETFs, Exchange Traded Funds, são fundos de índices internacionais, que podem ser comprados também diretamente ali no home broker. Os mais famosos são BOVA11, IVVB11, China11, que correspondem aos índices ou dos Estados Unidos, S&P 500 ou o índice da China, dependendo do ETF que você comprar. Também você vai estar sofrendo a variação do índice mais a variação do câmbio. E agora uma novidade. A partir de abril de 2023, todos os investidores vão poder investir em fundos de investimento que aplicam 100% dos ativos no exterior. Isso antes só era possível para investidores qualificados, que declaravam ter mais de R$1 milhão em investimentos. A partir de abril, então, todos os investidores vão poder investir nesses fundos. E é uma excelente forma de dolarizar a sua carteira. E você vai delegar a sua gestão do seu recurso para excelentes gestores como Howard Marks, da Oaktree, o Ray Dalio, da Bridgewater, JP Morgan, Morgan Stanley, Sistemática, Wellington. Todas essas grandes gestoras, elas já têm fundos de investimento disponíveis nas corretoras nacionais. Só que cuidado, geralmente esses fundos têm duas opções de fundos. Os fundos redeados, ou seja, que não sofrem variação cambial, e os fundos não redeados, que sofrem a variação do fundo mais a variação do câmbio. E eu prefiro entrar nesses não redeados, porque o intuito aqui é você alocar parte dos seus recursos fora do real, fora do Brasil, que seus recursos eles respondam aos rendimentos do fundo mais a variação cambial. Então, a partir de abril, procure investimentos não redeados e principalmente dessas grandes gestoras que fazem investimentos diferentes dos multimercados aqui brasileiros, né? Então é uma forma interessante de você diversificar a sua carteira, proteger a sua carteira e aumentar a rentabilidade. E outra forma de dolarizar a sua carteira é investir em criptoativos, como o Bitcoin. Mas cuidado, porque essa é a classe de investimento mais arriscada que tem. Só em 2022, o Bitcoin perdeu mais de 60% do seu valor. Portanto, não se recomenda investir mais de 2 a 3% do seu patrimônio nesse tipo de ativo. E outra forma bem interessante também para você investir lá fora é abrir uma conta numa corretora internacional, como a Avenue, a Nomad ou a Spotify. Eles facilitaram bastante a abertura de contas para brasileiros. Também há corretoras nacionais que têm a sua versão, a sua conta internacional, como a XP, o Banco Inter ou o Banco C6. O processo é sempre da mesma forma, você pega o seu recurso, transfere para uma conta, faz o câmbio e aí ele converte em reais e dólares e a partir daí você investe diretamente em dólares, em ações, ETFs, fundos internacionais, pode investir também em ETFs de renda fixa. Tem uma gama muito grande de opções para você investir lá fora. Uma vantagem desse tipo de investimento é que não só você está dolarizando parte da sua carteira e seus investimentos vão estar respondendo a ativos internacionais e a variação do câmbio, mas também o seu dinheiro estará geograficamente fora do Brasil. E isso pode também funcionar como proteção em momentos de crise, né? Mas nem como tudo são flores, a desvantagem nesse tipo de investimento é o custo. Eventualmente você pode ter taxa de manutenção de conta, taxa de corretagem e além disso,
você tem que fazer o câmbio, e o câmbio tem um spread mais ou menos de 2%. Então você perde 2% do valor de câmbio quando você passa de real para dólar, e quando você faz o movimento contrário você também perde. Então ele é um investimento um pouco mais caro para se fazer. Para resumir, você tem várias opções para dolarizar a sua carteira. Você pode aplicar num fundo cambial, você pode comprar BDRs e ETFs internacionais através do seu home broker, você pode investir em fundos internacionais de investimento. Se você já é qualificado, você já pode investir agora. Se você não é qualificado, você vai poder investir a partir de abril de 2023. Você também pode investir em criptoativos ou você pode abrir uma conta numa corretora internacional. Não tem desculpa. Você tem várias opções para você investir fora e dolarizar parte da sua carteira. E isso é fundamental se você quer ter proteção e rentabilidade na sua carteira de investimentos. E se você quiser saber mais sobre aplicações financeiras, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para o site Carteira Certa, que foi um método que eu desenvolvi para montar uma carteira de investimentos segura e rentável. Se você gostou do vídeo, deixe um like, não custa nem $1. E comente aqui embaixo qual o assunto que você quer que eu fale no próximo vídeo, ok? Obrigado, um abraço e bons investimentos!